Senta que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. Mas hoje nós não estamos aqui para contar apenas a trajetória de uma pessoa. Hoje nós vamos falar sobre a história de uma norma que começou cuidando da segurança física dos trabalhadores e que agora também chama atenção para algo invisível, mas profundamente urgente: a saúde mental. A NR1 surgiu em 1978, em um período de grande crescimento industrial no Brasil. Naquele momento, o Ministério do Trabalho e Emprego entendeu que era preciso criar diretrizes para prevenir acidentes e oferecer mais segurança dentro das empresas. Décadas depois, o mundo mudou. As relações de trabalho mudaram, as cobranças aumentaram e o adoecimento emocional passou a ocupar um espaço silencioso, mas alarmante dentro das organizações. Em 2024, o Ministério do Trabalho e Emprego reforçou a importância dos riscos psicossociais dentro das empresas, reconhecendo que saúde mental também é segurança do trabalho. Ansiedade, depressão, síndrome de burnout, exaustão emocional. Tudo isso deixou de ser apenas uma questão individual e passou a exigir a atenção das empresas, das lideranças e da sociedade. E os números acendem um alerta. Somente em 2024, o Brasil registrou mais de 440 mil afastamentos do trabalho relacionados à saúde mental, o maior número da última década. Por trás desses números, existem pessoas, pais, mães, jovens, profissionais que muitas vezes continuaram sorrindo enquanto adoeciam por dentro. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque cuidar da saúde emocional também é cuidar da vida. E quando falamos sobre saúde mental dentro das empresas, não estamos falando apenas de bem-estar. Estamos falando também de responsabilidade, de dever legal e de direitos. Porque a partir do momento em que o ambiente de trabalho pode adoecer emocionalmente uma pessoa, surge também a necessidade de entender até onde vai a responsabilidade das empresas e quais são os direitos dos colaboradores diante disso. E para nos ajudar a compreender esse olhar jurídico da NR1, eu recebo hoje um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos da Rocha Oliveira. Muito obrigado, Fabíola. É uma honra estar aqui com você e falar de um assunto tão caro, tão importante, tanto para o trabalhador quanto também para as empresas, e estar com alguém que entende tão bem do assunto, né? Você que é mentora de psicólogos, de terapeutas e agora também certificada para fazer a implementação da NR1. Então, para mim é um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz também com o senhor estar aqui, porque a gente vai ajudar as pessoas a entenderem e ter um olhar melhor sobre a NR1. Eu sei que muitas pessoas estão confusas com esse tema, muitos empresários não sabem para onde correr, e a nossa ideia hoje é esclarecer isso para você e também dentro da forma jurídica, né? Porque a NR1 ela foca em 13 principais riscos psicossociais, né, doutor? E isso abre uma janela jurídica enorme para funcionários, né, para colaboradores, né? Isso, Fabíola. Hoje nós vamos falar de alguns, né, desses pontos, desses 13 itens, né? E o primeiro item que a norma já coloca é o assédio de qualquer natureza, tanto moral, sexual, discriminação, humilhação do trabalhador no ambiente do trabalho, algo que a lei já previa, algo que a Justiça do Trabalho já vem trabalhando, mas agora se aprofundando também, né? Sim, e é importante esse olhar agora, né? E muitas empresas entendem isso como um problema, um custo a mais, mas é importante a gente ressaltar que essa NR1 ela não veio só para prejudicar. Aliás, ela não veio para prejudicar ninguém. Ela veio para melhorar a qualidade do ambiente profissional e do ambiente corporativo. E isso vai melhorar na diminuição de faltas, na diminuição de presenteísmo, que é aquele funcionário que está presente na empresa, mas não está de verdade, assim, colaborando, né, se entregando, trabalhando da forma que deveria, vai diminuir rotatividade, vai diminuir gastos também que a empresa tem, muitas vezes com convênios, com treinamento de novos funcionários, enfim, a NR1 veio para ajudar os empresários, mas aqueles que não aplicarem a norma de forma correta, além de sofrer multas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ainda podem sofrer ações judiciais, né, doutor? Realmente, Fabíola, por quê? É uma norma que, como você bem disse no começo, ela surge lá atrás, na década de 70, para gerenciar os riscos físicos, né? E agora
ela avança no sentido de gerenciar riscos psicossociais, né? Então, para evitar esse adoecimento dos nossos trabalhadores. E a empresa, no primeiro momento, a nossa jurisprudência não tinha andado nesse sentido, né? Mas a gente crê que agora o ambiente do trabalho vai pesar muito para que a empresa responda, inclusive, para esse tipo de enfermidade. Naqueles casos extremos, né, era muito difícil provar isso, mas hoje, com essa medida, fica mais fácil a empresa ser multada, a empresa ser processada. E eu queria que você desse uma visão para a gente como que vai ser essa implementação dentro das empresas, para que os nossos telespectadores possam entender como que vai ser esse processo. Empresários que estão conosco hoje, qual é a importância, como que vai se dar essa implementação da NR1 dentro das empresas. Lembrando que é para todas as empresas, Todas né? as empresas. Empresas, todas as organizações, associações, igrejas, né? tudo, Então, todos escolas. que têm, né, colaboradores. Isso dá uma pincelada para a gente, né, para que a gente possa, aos poucos, e também depois aprofundando a parte jurídica, como que vai ser essa implementação. Qual é o olhar desse profissional que surge para fazer esse trabalho? Importante o senhor comentar sobre isso, e eu acho que é importante a gente trazer clareza mesmo. Então, o que é essa implementação? Primeiro passo dela. É necessário fazer o diagnóstico de risco psicossociais dentro da empresa. Então, antes desse diagnóstico acontecer, que é um formulário que os colaboradores vão responder, é muito importante que tenha uma antecipação da empresa, uma divulgação, uma campanha da empresa, informando o que é essa nova atualização da NR1, a importância disso, o que muda para a empresa e para os colaboradores, porque a NR1 ela vem para ajudar todo mundo. Então, os colaboradores vão ter oportunidade de trabalhar num ambiente melhor, né? Vão ser vistos com um novo olhar. E as empresas também, como eu já reforcei aqui, né, vão ter diminuição de alguns custos, vão ter colaboradores mais engajados, mais focados ali no trabalho. Então, depois que a gente mostra a importância desse trabalho, a importância dessa atualização da NR1, e conscientiza todos os colaboradores disso, a gente vem com a aplicação do diagnóstico de riscos. E aí é importante falar, doutor, que existem muitas empresas aplicando de uma forma aleatória, porque o Ministério do Trabalho e Emprego, ele não definiu um jeito exato, uma ferramenta certa para fazer essa aplicação. Então qualquer pessoa pode ir lá montar um formulário de qualquer jeito e fazer. Mas a gente tem que pensar, vai ser válido diante do Ministério do Trabalho e Emprego? Porque eu vejo que algumas empresas estão aplicando questionários de 10, 15 questões para uma implementação que a gente está falando de 13 fatores de riscos. Então, como é que você vai identificar 13 fatores de riscos? No mínimo, gente, pode ser que surjam mais depois desse diagnóstico. Mas como é que você vai identificar 13 fatores se você jogou lá 13, 15 questões, né? Hoje eu trabalho com um diagnóstico de 50 questões. 50 questões para verificar os riscos psicossociais dentro da empresa. Isso. Né? Por que eu te fiz esse questionamento? Para a gente poder esclarecer um pouco quem está conosco. Porque, como advogado, né, se a empresa não implementa essas normas, como que ela vai se defender depois? Isso. Né? Nós temos aqui, o segundo ponto, baixa clareza no papel de funções. Então, quando o empregado entra na empresa e ele não sabe o que ele faz, ele fica perdido, ele faz uma coisa, faz outra, né? Isso gera muitas vezes ansiedade, frustração. Adoecimento, né? Excesso de cobrança, né? Baixa demanda de trabalho, subcarga, que é quando o trabalhador é colocado lá no cantinho, isolado, né? Até como uma forma ali de reprimenda, né? Então são situações que a empresa, antigamente, passava batido. Agora a empresa vai ter que olhar isso. Olha a importância da empresa ter um gerenciamento de risco bem feito. Sim, e sabe o que é importante também? O senhor trouxe essa questão, né, da empresa. Às vezes a pessoa já é ansiosa. A pessoa nasceu ansiosa, a pessoa está passando um monte de problema na casa dela, isso está gerando depressão nela. Antigamente, quando não tinha esse gerenciamento de risco, se a pessoa chega no advogado, eu fiquei doente lá na empresa, eu estou afastado por depressão há tantos anos, não é? Aí, às vezes, a empresa arcava com alguma coisa que não era problema dela.
Hoje, com o gerenciamento de riscos, a gente vai conseguir identificar se essa pessoa está realmente sofrendo dentro da empresa ou se ela já vem com problemas externos. E isso serve como prova para a empresa caso o funcionário entre com essa questão. Entre na justiça falando sobre isso. Porque a empresa vai apresentar o diagnóstico, fala assim, olha, aqui dentro da nossa empresa nós trabalhamos, você pode ver que o risco é muito baixo dessa questão e a gente tem seguido com os protocolos contínuos, que é uma exigência também, viu, pessoal? Não é só fazer o diagnóstico de riscos. Depois disso, depois de identificado, a empresa tem que seguir com protocolos contínuos, que são dinâmicas, vivências que são realizadas dentro da empresa para cuidar desse ambiente emocional no trabalho, para diminuir, zerar e evitar também que novos riscos ocorram. Então, se a empresa não deu nada, deu risco baixíssimo, vai ter que fazer sempre também para prevenir. Então, Fabíola, é tão sério a situação que a NR1 traz, que no item 10, más relações no ambiente de trabalho. Então, na Justiça do Trabalho, o que dava indenizações? Quando você tinha ali um mau relacionamento de um superior, né, para com um subalterno. Hoje, a gente começa a pensar naquela situação em que o ambiente de trabalho tem brigas, confusões internas e gera aquele ambiente opressivo. Então, até disso a empresa precisa cuidar, porque são situações que tem pessoas que adoecem. Então, eu achei muito interessante a colocação que você fala, que não é só identificar os riscos, mas ao longo do tempo, de forma mensal, a empresa está aplicando alguns métodos, algumas condutas, né, de conscientização, de melhoria do ambiente, né? Sim. Então a empresa passa a ter mais responsabilidade, mas com isso eu também concordo quando você fala que melhora a produtividade. Eu acho que nós, empregadores, eu me incluo aí, a gente tem que olhar para essa norma com um olhar positivo. Não para mais um problema, mais uma questão, não. Se a gente olhar e aplicar ela como melhoria do ambiente do trabalho, eu acho que isso fica mais leve e a gente vai evitar muitos problemas, né? E a produtividade aumenta, né, doutor? Então, até o senhor que tem uma grande equipe aqui no escritório, quando todo mundo trabalha bem, eles vestem melhor a camisa, a pessoa se sente feliz de acordar numa segunda-feira e vir para o trabalho. Que é diferente, e talvez você que esteja assistindo a gente em algum momento já passou por isso na sua vida, de chegar num domingo à noite e falar assim, nossa, amanhã é segunda-feira. Tem que trabalhar. É pesado, né? Agora, se você gosta, você vai com energia, você fala, nossa, que bom, amanhã eu vou voltar a terminar aquele projeto que eu estava começando, vou dar continuidade. Porque muitas pessoas passam mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família, né, doutor? Então, e hoje a empresa, algo que é novo, né, para os empresários, é aquela questão do feedback, né? Hoje, essa geração, né, que está vindo, que está no mercado de trabalho, ela já tem essa necessidade do feedback, né, de falar como que ela está desenvolvendo o trabalho. Então, tem muitos empresários que ainda não têm essa cultura. A gente sabe que as grandes organizações elas já adotaram esse procedimento, mas hoje, cada vez mais, isso tem sido uma exigência da geração que está trabalhando Sim. hoje. E essa norma, ela coloca, então, ela entende essa necessidade e ela coloca, então, essa regra. A empresa hoje, ela tem que observar o ambiente, né? E também ter essa... Está lá no item 5, né? Um sistema de recompensas, também de feedback, reconhecendo o colaborador como importante ele é, né? É uma forma de humanizar cada vez mais as Isso, empresas também. E isso. sabe o que é interessante? Porque a gente fala, né, de norma, de regra, mas isso também vira um marketing positivo para a empresa, né, doutor? Exatamente. Porque você vai... É muito importante documentar tudo da melhor forma possível quando você vai implementar a NR1. Por isso que a gente tem que trabalhar com lista de presença, documentos que são feitos no final de cada protocolo contínuo. Mas, gente, é uma oportunidade também de você mostrar para o mundo que você olha seus colaboradores como pessoas humanas, pessoas individuais, seres individuais,
e fazer um marketing positivo com isso, né? Vai fazer hoje é dia de protocolo contínuo, a gente vai fazer uma vivência na empresa. Faça um marketing com isso, mostre para as pessoas sobre isso. Porque tudo é aproveitável e muda a visão das pessoas. Porque quem não está no ramo empresarial não entende dessa norma e vai olhar para a empresa e vai falar, nossa, como eles valorizam os colaboradores. E sim, valorizam mesmo quando aplicam da forma certa. Exatamente, por isso que eu falei de um olhar positivo, né? E não assim, reclamar da situação, porque está aí, está posto, né? Com certeza dessa vez a norma não vai ser adiada, ela vai ser aplicada. Então, que os empresários tenham esse olhar positivo, que é algo que dá certo nas grandes empresas, né? E com certeza vai dar certo nas demais empresas também. Então, isso é muito importante. Importante também pegar esse gancho do senhor sobre a norma não ser adiada, porque o ano passado foi adiada, esse ano estão tentando de todo jeito adiar, mas já começa a fiscalização a partir do dia 26 de maio. Então, se você ainda não implementou, é hora de correr com isso. E, principalmente, gente, buscar bons profissionais também. Não é fazer de qualquer jeito, faça do jeito certo. Tá, e aí, Fabiola, agora falando mais a parte jurídica, se chega, por exemplo, um trabalhador no escritório. Bom, doutor, eu estou sofrendo alguns assédios no trabalho, o ambiente é muito ruim. Comunicação violenta. Comunicação violenta, eu acabei adoecendo lá. Antigamente a gente dependia de algumas provas específicas, né? Hoje, a primeira coisa como advogado que eu vou fazer a requisição dentro do processo, né, desse procedimento. A empresa tem? Se a empresa tiver, né, e como a é gente que vai está? Ela está analisar buscando também, resolver os riscos, né? Então, e aí é algo assim que as empresas têm que tomar cuidado, né? Porque se ela não implementar esse programa de gerenciamento de risco, ela pode perder já, né? Muito fácil na justiça. Ainda vai pagar multa, né? Ainda vai pagar multa. Então, assim, e outra, né? Você como implementadora, eu quero que você me fale como que a empresa pode se defender e provar que além de fazer o levantamento desses riscos, né, psicossociais, como que ela pode provar ao longo do tempo que ela está cuidando, né? Então, a empresa ela tem que fazer o levantamento, né, o gerenciamento de riscos e dar continuidade depois nos processos contínuos. Não adianta só identificar risco. Esses aqui são os riscos. Vou conversar toda semana, a gente vai ter uma reunião. Não. Você vai ter que ter um profissional ali para conversar, para orientar, para criar exercícios, né, em grupo uma vez por mês. Você vai ter ali um psicólogo, um terapeuta, alguém orientando essas pessoas. E eu não falo de palestra, porque antes usava muito esse negócio de ficar pondo palestrinha em empresa, e não é sobre isso, gente, é sobre mais a fundo. Não é terapia individual com colaborador. É sempre trabalhos em grupos, tá? Para conscientizar todo o grupo e fazer eles terem uma nova consciência, uma nova percepção disso. Aos poucos, né? Não vai ser do dia para a noite que vai mudar, mas aos poucos vai tendo resultado. Agora, é importante também fazer uma ata, né, constar quem é o profissional que aplicou aquela vivência, por exemplo, naquela vivência, lista de presença. Lista de presença. Porque se amanhã for requisitado isso numa ação trabalhista, a empresa tem como se defender. Olha, nós estamos fazendo. Né? Tudo isso é documento. Agora, é claro que sempre vai ter um funcionário ou outro que vai ter problema de saúde. E como você falou, né, é algo que pode estar também relacionado a vivências fora do ambiente do trabalho. Então, a empresa precisa mostrar que ela está fazendo a sua parte, e isso vai servir de defesa numa ação trabalhista. Por isso que é importante estar com um profissional que, além de fazer o levantamento de riscos, né? Bom, são 13 fatores. Ele vai lá e faz 13 perguntas? Não, achei legal. O Ministério do Trabalho não vai aceitar. Que você trabalha de 50 perguntas para cima, para realmente identificar os problemas da empresa e trabalhar isso, né? E ter uma proposta, né, para a empresa, como que ela vai gerenciar isso. Porque é algo assim, eu vejo que aquele que está na liderança de uma empresa, ele está preocupado com resultados, e aí como que ele vai ficar gerenciando isso? Ele precisa de um profissional, e um profissional competente, né, Fabio?
Sim. E se precisar, tem alguém aqui muito competente aqui do nosso lado. Informação, especialização pelo MEC. E uma coisa também importante falar, que esse questionário, gente, todos os questionários, após uma vivência, implementação de uma vivência, por exemplo, eu faço a lista de presença, depois que acaba, eu tenho um formulário de percepção, que depois eu envio um relatório para o RH também, usar isso como documentação. Muitos vídeos, os vídeos também servem como documentação. Então, assim, uma coisa importante ressaltar é que tem que ser algo assim que os colaboradores entendam que é seguro responder e sigiloso. Sempre sigiloso, né, Fábio? Isso o Ministério do Trabalho e Emprego deixa muito claro sobre sigilo. Ah, eu vou colocar o pessoal do meu próprio RH para aplicar. Posso? Pode. Você pode colocar para aplicar o questionário. Mas o RH já conhece todos os colaboradores muitas vezes, né? Será que o funcionário vai se sentir seguro para responder? E tem gente que fala assim, não, eu vou colocar o nome, sim, ninguém vai saber se colocou. Se o funcionário comenta depois, não, a gente respondeu, mas tinha que colocar nome, CPF, setor. Houve sigilo? Não houve. E isso também pode dar um problema judicial depois, né, doutor? Com certeza, porque ali muitas perguntas elas são pessoais, né? E pode comprometer o trabalhador. Então, realmente... Pode gerar perseguição. Perseguição, então tem que realmente seguir ali a norma de forma correta. Eu vejo assim, nessas situações, a empresa tem que agir com muito zelo, com muita cautela, e eu creio que o prognóstico do que vai ser lá na frente, eu creio que vai haver, nesse primeiro momento, muita dúvida, né? Sim. Muita dúvida. Mas eu creio que lá na frente vai trazer muita melhoria para o ambiente do trabalho e as empresas vão se adaptando aos poucos, né? Eu acho que vai melhorar até essa dificuldade de mão de obra, porque as pessoas vão querer voltar a trabalhar dentro das empresas, né? Por causa do ambiente, um ambiente mais receptivo, mais humano. Agora, nós estamos aqui comentando, estamos falando muito das empresas, dos empregadores. Agora, não é aquela questão de nós contra eles, né? Não a empresa contra o trabalhador contra a empresa. Eu creio que aí é uma parceria, né? A empresa que proporciona o colaborador o trabalho e, da mesma forma, tem ali o seu salário. Então, eu creio que deve haver aí uma convivência melhor, né? Deve melhorar essa convivência do colaborador mais empresa, no ambiente que é um ambiente que a gente passa a maioria do tempo da nossa vida, né, Fabiola? E quando a pessoa é vista, né, sobre um olhar humano, quando olha como ser humano mesmo, Isso. a pessoa começa a se sentir mais feliz e à vontade segura ali. Doutor, nosso bate-papo tá maravilhoso. A gente poderia ficar horas e horas aqui ainda falando sobre NR1, porque tem muito assunto, né, doutor? Tem muito assunto. E quero indicar o doutor Marcos da Rocha Oliveira como advogado. Hoje a gente veio trazendo esse lado, né, do direito do trabalho, mas ele também é especialista em direito previdenciário. O doutor quer falar um pouquinho sobre as suas áreas antes da gente encerrar? Então, hoje nós atuamos muito no direito previdenciário, mas nós temos uma veia no direito do trabalho, né? Já auxiliamos muitos sindicatos, também empresas, mas hoje estamos focados no direito previdenciário, todos os benefícios, mas ainda continuamos tendo aqui no escritório, lá no escritório, uma vertente para atender os nossos clientes do ambiente do trabalho, né? Do direito do trabalho. Importante lembrar que ele tem escritório aqui em Franca, no centro de Franca, e também no centro de Ribeirão Preto, né, doutor? Centro de Ribeirão Preto. E hoje online, Fabíola, nós atendemos todo o Brasil. Temos clientes da Bahia, Ceará, Rio de Janeiro. Hoje nós atendemos o Brasil inteiro. Que bom, doutor. Doutor Marcos já é muito conhecido por aqui, aliás, por muitas cidades aí da região também. E eu, como implementadora, quero deixar o meu convite para você, empresário, que se você ainda está com dúvidas sobre a NR1, eu posso estar fazendo uma consultoria para poder te explicar melhor sobre esse assunto e, quem sabe, fazer o diagnóstico de riscos da sua empresa, seguir com esses protocolos contínuos, que é um trabalho que realmente vai fazer a diferença. Bom, doutor, quero te agradecer, muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo Senta que lá vem história. Obrigado.